Mais um dia, mais uma semana, mais um episódio do podcast e do vosso queridíssimo canal. Hoje eu não faço a mínima ideia, como sempre, o que eu vou dizer, o que eu vou falar sobre, mas eu irei tentar dissertar sobre algo, que é o que sempre tentamos fazer aqui, afinal de contas. Então, veremos. Muito bem, cara. É interessante pressentir as distinções da mentalidade que você sente, porque a sua perspectiva e o interior da sua perspectiva, obviamente, por conta das diversas alterações mutáveis do sujeito, vão criando uma orientação cognitiva que molda tudo que vem de fora, ou seja, molda a realidade e a forma que você vê o mundo no geral, os símbolos do mesmo, os signos, e a própria relação que você tem com a linguagem vai se transformando constantemente nesse método, de alteridade. E até que você vai ganhando algumas particularidades. E é disso que muito surge as excentricidades do indivíduo. Se a gente pegar, por exemplo, alguém que tem uma abertura maior às experiências, elas geralmente vão desenvolvendo um dialeto, uma perspectiva que ela parece muito de fora, porque justamente por ela acompanhar obras e ter um consumo, uma influência do que não é tão comum no dia a dia, ela vai tendo contato com essas linguagens particulares, e isso vai moldando ela a falar desse modo ou ter uma predisposição maior a esse próprio meio de comunicação. Então é por isso que é interessante ver quanto mais você se abre para essas diferentes tipos comunicativos, mais, hã, gama de possibilidades você obtém, para daí você ir fazendo associações e conexões com o seu dialeto, e isso gera potência criativa, obviamente. Quanto mais você tem, quanto mais você obtém, quanto mais você se alimenta, mais massa você vai ganhando, e essa massa é um conhecimento que molda você e tudo à sua volta, evidentemente. E isso implica também numa distinção da sua própria relação com a sua mente por dentro. Ou seja, parece que o seu filtro mental, a forma que você se relaciona com os afetos e com as suas próprias sensações, vão se transfigurando para algo mais distinto. É por isso, muitas vezes, que tem a mudança de gosto musical. É muito difícil que alguém só continue por 27 anos ouvindo as mesmas músicas sempre. Porque mesmo que tenha um certo período, principalmente na adolescência, que você tem uma abertura maior às músicas e outros tipos de arte, isso vai se solidificando com o tempo, você vai criando uma base do seu gosto. Você sempre vai estar predisposto a uma mudança, porque isso é humano, então isso é natural. Não tem essa de: "Ah, depois dos 20, seu gosto sempre vai continuar o mesmo". Não, isso é bullshit, porque quanto mais contato com o mundo, mais isso altera sua a sua perspectiva, a sua percepção, e obviamente tem uma conexão entre a percepção e o julgamento. Você vai sim estabelecendo um escudo para julgar as coisas com base em suas experiências passadas, mas isso também é algo mutável de certa forma, é algo que você vai ir mudando. E as as próprias opiniões é algo que você constantemente vai remodelando.
você pode acreditar no que você quiser, então o limite da sua crença, da sua percepção é sempre você mesmo. Logo, o limite de tudo que você vê é o mundo também. É como se você constantemente, sempre que você abre os olhos, você visse o mundo inteiro à sua volta, e esse mundo é uma tem várias ideias, filosofias, sentimentos, pensamentos, e você pode ir coletando esses pedaços, essas migalhas, e se alimentando das mesmas, até você ir se tornando, hã, algo um pouco mais avançado, tanto intelectualmente, tanto sentimentalmente e tudo mais. Isso é muito interessante. E, evidentemente, como eu disse, isso vai alterar seus filtros mentais e sua relação com os afetos. Então, uma música que você ouve há 5 anos atrás, ela vai soar diferente para o seu ouvido de hoje. Isso não parte só de um amadurecimento, num sentido de eu mudei minha opinião, mas é que a sua seu amadurecimento também vai moldar a forma que você percebe seus afetos. E daí também vai resultar nessa mudança no que vem de fora. Daí realmente, por mais que a música seja a mesma, ela vai parecer que é como se fosse uma nova. E você nunca vai escutar a mesma música que você escutou antes. Porque eu acho que você escute 70 vezes, ela sempre vai parecer uma experiência nova. É o rio do Heráclito, basicamente. Ela sempre, vai ser um novo rio. Você se banha nela. A música, a arte, o filme. Por isso é importante você reassistir filmes, você reouvir músicas e etc. Porque sempre é uma experiência nova que você, por ter seu amadurecimento, vai aquela obra vai ressoar mais com suas novas ideias. As suas ideias, as suas percepções, suas opiniões, elas constantemente moldam suas impressões do objeto em questão também. E é natural, num sentido crítico, você injetar as suas próprias perspectivas pessoais e seus próprios fascínios naquele objeto, naquela obra de arte. Porque é o que você mais tem afinidade, intelectualmente falando, e você vai tentar criar uma ponte entre suas crenças com uma boa obra. E isso não é errado, isso na verdade fortalece mais ainda a fluidez daquela obra, porque mostra a elasticidade dela, mostra o que ela pode ser, o seu potencial transformativo, o seu potencial de ser algo além, de não ser só aquele ponto fixo, é algo mais que você vai redesenhando, realinhando. E obras ruins, que são obras muito panfletárias, elas ficam muito discursivas e por serem muito discursivas, elas perdem o potencial interpretativo do que elas querem dizer. Logo, tudo fica muito supérfluo na mensagem. E como esse discurso surge por meio de demandas contemporâneas, ele sempre vai perder sua força rapidamente como uma espécie de data de validade, porque ela não tem um bom envelope para se comunicar a mensagem. Então ela não tem um pensamento verdadeiramente artístico por trás. Ela sempre cai numa espécie de liberalismo, né, o liberalismo que corrói o potencial transformador não só da obra em si, como da obra para o indivíduo. Logo, ela sempre vai falhar na sua própria missão, que é de tentar, transmitir aquela ideia para que ela ressoe com as pessoas. Ela, por ter uma fragilidade óssea, uma fragilidade desde as raízes, ela nunca vai conseguir florescer de vez, porque ela já nasce morta, ela já nasce com esse problema, eh, fundamental nos fundamentos. Então,
É por isso que é muito importante você, além de saber o que você quer dizer, você saber como você vai dizer aquilo. Porque se você sabe o que você vai dizer, você certamente sabe como você vai dizer. É algo óbvio, porque o como eu pressuponho que ele surge já antes do o quê. Hã, e a maior parte do problema desses filmes mais políticos e liberais são que eles, realmente, hã, não sabem o que dizer. Eles só pegam um discurso, uma percepção mais do agora e tentam transmitir ela, sem ter todas as os entendimentos históricos e progressivos daquilo que acontece. E, enfim, é uma pena, mas também, de certa forma, faz parte do jogo, tem uma certa naturalidade nisso, é algo inevitável. Quando eu digo naturalidade, é uma inevitabilidade. Muita gente que foca só no materialismo da situação vai tentar renegar completamente essas condições de: "Ah, isso vai acontecer de qualquer forma". Mas eu vejo muito algo evolutivo na humanidade, e essa linha evolutiva ela vai ir indo para rumos que vão gerar uma inevitabilidade. Ah, porque eu não sei, o eterno retorno das coisas, as coisas elas arquetipicamente vão se reproduzindo. Evidentemente, essas reproduções elas vão, por conta dos novos contextos, vão criar algo novo, então nunca uma raiz por si só. Tem muita gente que acha que a história da humanidade é só uma série de repetições, mas a repetição ela não é esse ser artificial, ela é sempre algo novo, e se você não reconhece isso, você está basicamente negando o seu próprio potencial de criação, o seu potencial de ser humano no geral, de mudanças. E isso é um tanto depressivo, um tanto deprimente você não ver o que você pode fazer para transformar o mundo à sua volta. Isso é realmente muito triste. Hã, e, enfim, é importante que você tenha essas noções, porque essa noção na raiz do seu coração realmente vai permitir que você crie essas diversas alterações e vá construindo essas pontes, esses artifícios, essas arquiteturas para você mesmo. E isso sim que é uma evolução intelectual, eu diria. Eu não sei, eu fiquei 13 minutos só discursando sobre forma versus conteudismo, porra, e coisas do tipo. Eu nem sabia o que eu quero dizer, mas é basicamente isso. E é também porque eu tô transmitindo certa seriedade hoje no programa. Eu não estou com tanta dramaticidade, eu diria, não com tanta teatralidade, que às vezes é comum por aqui, mas de alguma forma eu sinto que quanto mais eu abordo isso, mais essas coisas acabam se perdendo, porque eu sinto que é uma frequência que eu fale sobre tais tópicos e sobre tais assuntos. E eu acho que em vários episódios eu já dialoguei sobre temáticas parecidas. Então esse vídeo ele pode cair nessa repetição meio trivial, até porque eu não tive uma grande ideia ou planejamento do que comunicar, mas eu também não preciso, porque no final das contas esse programa ele serve como uma abertura para eu tentar reconhecer os sentimentos que eu estou tendo no dia de hoje, e aparentemente vai servir como esse tipo de ideia ou rumo, norte, narrativo, para eu conseguir interpretar melhor certas
conceitualizações que eu estou possuindo no agora. Isso é bom, porque é sempre bom se revisitar a si mesmo e você revisitar o seu mundo interior, seu mundo interno e etc. Eu não sei, às vezes eu, voltando ao tópico anterior, eu sinto que às vezes o céu, por exemplo, está muito mais azul e ele transmite tal claridade e vivacidade e naturalidade. E não é só uma mera questão temperamental, do temperamento do ambiente. Eles têm uma relação psicológica também, uma relação dos seus sentimentos e do quanto você está em certa paz interna e um maior apreço em relação ao mundo. E isso vai infectando, se alimentando, se estendendo ao mundo de fora. E isso é interessante, isso é interessante. Por isso que, obviamente, muitos, sei lá, gurus espirituais ou até charlatães vão dizendo que a paz sempre começa por dentro. E, de certa forma, eu não diria que é completamente verdade, porque eu não quero estabelecer essa linha fixa, numérica, entre qual vem primeiro e qual vem segundo. Eu acho que isso parte de algo equivocado. Eu acho que um molda o outro e vice-versa. É como se não tivesse uma sequencialidade, é só que ambos precisam se transmutar um ao outro para assim eles coexistirem. E isso sim que vai ditar tudo que você vê e a realidade em questão. E é isso a vida, não é isso? É isso a vida. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Foi um pouco mais, pouco, levemente, razoavelmente mais curto do normal, mas também não muito para você dizer: "Uau, por que está tão curto hoje?". Também foi um tanto mais introspectivo, eu diria, não que habitualmente não seja um programa mais introspectivo, mas, como eu disse, às vezes tem uma acidez maior que eu acho que hoje não esteve presente. Hoje foi um daqueles episódios ASMR, que é uma droga, porque eu não gosto muito de fazer esses episódios ASMR, eu gosto de um sentimento de perigo, de um sentimento de desafio. Eu sinto que não foi o que eu estabeleci hoje, mas eu também não quero me cobrar excessivamente. Então, se você achou algo de interessante, comente, compartilhe, deixe um like. E é isso basicamente. Até logo e fui.